Há perguntas que raramente verbalizamos e é difícil verbalizar perguntas quando não sabemos que perguntas fazer. Mas são perguntas que, quando não são verbalizadas, acabam por ir moldando a nossa fé. E todos nós temos fé. Todos nós colocamos a nossa esperança em alguma coisa. Só temos que descobrir o quê. Todos nós vivemos com um foco e com algo que guia as nossas decisões. Só temos que descobrir o quê. Uma das perguntas silenciosas que nós podemos fazer, principalmente quem está dentro de uma igreja, é: como é Deus quando não está a fazer nada por nós? Nós normalmente imaginamos Deus sempre na relação das nossas necessidades. Nós necessitamos de alguma coisa e temos um Deus que supre necessidades. Mas como é Deus quando não está a olhar para a nossa lista de pedidos? Quando não está a ser usado como supermercado das nossas necessidades? Como é Deus para lá disso? Quem é Ele antes de nós nos dirigirmos a Ele em oração? Quem é Ele antes das nossas necessidades? Quem é Ele antes da criação do mundo? Quem é Ele antes do homem, do ser humano existir? Quem é Deus? Nós imaginamos Deus muito com base na filosofia. Nós costumamos imaginar Deus como sendo um ser que vive numa solidão absoluta, está completamente afastado de nós, e como está nesse patamar tão afastado de nós, nós confundimos santidade com essa distância que Ele gera connosco. Então Ele está completamente afastado de nós, Ele vive lá longe, num sítio que nós quando falamos em céu, nós olhamos para o céu, é como se Ele estivesse acima de nós. Então nós imaginamos que Ele está num patamar até fora do universo, onde Ele consegue controlar tudo aquilo que há dentro do universo. E isso faz com que Ele esteja fechado em si mesmo. Então é um ser que vive em solidão absoluta, Ele mesmo é absoluto em si mesmo, e sendo absoluto em si mesmo, Ele reina sobre e governa as nossas vidas. Só que isto é uma visão que vem da filosofia, não vem das Sagradas Escrituras. As Escrituras, pelo contrário, dizem: há um só Deus, há um centro, há esse centro, desse Deus é aquilo que é o fundamento último da nossa existência. Ele é aquele que é o Senhor, nosso Deus, é o único Deus, Ele é o nosso centro. Esse Senhor, que é o único Senhor, não concorre com outros poderes, não há forma dele concorrer com outros poderes. Ele não está num patamar onde haja outros poderes que possam ocupar a centralidade e o poder que Ele tem. E isso faz com que haja uma coerência em toda a vida. É isso que vamos ver hoje. Como é que este Deus, que é o único, cria uma coerência para aquilo que é a nossa vida no nosso dia-a-dia. E ao contrário de pensarmos que, se olharmos para outras religiões antigas e mesmo religiões que há hoje, onde há muitos deuses, que parece que a pluralidade de deuses gera em si mesmo por si só uma liberdade, uma abrangência maior do que aquilo que nós como cristãos defendemos. Na realidade, haver o único Deus que é imutável, que não muda, que é o mesmo ontem e para sempre, é aquilo que nos dá liberdade. E vamos ver isso ao longo desta manhã. Então, o Deus em quem nós queremos é um Deus que está vivo. Ele é um Deus vivo. E um Deus vivo é um Deus que age. Ele não é uma ideia abstrata, Ele não é uma força impessoal, Ele não é um conceito para ser explicado, Ele não é nada disso. O nosso Deus, o Deus que é vivo, é um Deus que escuta aquilo que nós falamos, que escutando aquilo que nós falamos, fala connosco, e ao falar connosco, Ele começa a interagir, a agir connosco através de nós, e Ele passa a intervir na história humana. Então, o Deus em quem nós queremos é um Deus que é presente. Ele não é um Deus distante. Nós costumamos ver Deus, por isso é que nós achamos. Quando é que nós encontramos Deus? Quando vamos à igreja. Isso é a mentalidade do Antigo Testamento. Onde é que estavam os pés de Deus? No Templo de Jerusalém. Deus habitava naquele lugar. Quando a pessoa saía, seguia a sua vida. O Deus em quem nós queremos é um Deus presente sempre em todos os lugares da nossa vida. Não há nenhum canto onde nós nos possamos esconder.
E isso gera um assombro total. Eu não sei se alguma vez imaginaram como um Deus que é vivo e que está num patamar de natureza completamente diferente e que nós não conseguimos sequer abarcar com o nosso entendimento humano em toda a sua totalidade, como isso gera assombro. Como é que as obras de Deus que foram feitas, continuam a ser feitas, gera assombro em nós? Como é que a vastidão do universo, com todas as suas leis, como é que isso é possível? Como é que até ao infinito, para que haja vida neste canto do universo, como é que tudo foi tão perfeito? Como é que isso, desde qualquer teoria que possamos abarcar a nível científico, mas como é que isso, como é que nós olhamos para essa realidade sem ser com assombro? Como é que a complexidade da vida, como é que a nossa existência é possível se não for vista com assombro? Nós somos criados à imagem de um Deus vivo e somos simplesmente obra-prima da criação. E este Deus vivo é um Deus que não está só. E esta é uma revelação bíblica que é surpreendente. No coração da divindade não está a distinção, mas está a relação e a comunhão. Ou seja, o Deus que nós amamos, que é o nosso Deus, é um Deus que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e as relações que criam entre si são eternas. No coração da divindade está um Deus que nos criou não porque precisa, mas porque amava antes de nós existirmos. Nós não fomos criados para ensinar Deus a amar. Deus não nos criou para depois aprender a amar. Ele já amava antes de nós existirmos e dentro do seu amor eterno, Ele criou a humanidade. Então, Pai, Filho e Espírito Santo não são três fases de Deus. Não é antes Deus manifestava-se como Pai, depois em Jesus Cristo manifestou-se como Filho e hoje manifesta-se como Espírito Santo. Não é esse o entendimento que nós temos de quem é o Deus trinitário que nós temos na Bíblia. Não são maneiras diferentes de falar dele. São relações eternas, são expressões eternas que sempre existiram antes do mundo ser mundo. Então, Deus cria porque é amor. Ele não cria porque precisa, isso era ser interesseiro. Ele cria porque é amor. Ele dá-nos vida porque é amor. Ele dá-nos o sopro da vida porque é amor. É por isso que líamos há pouco, no texto do Antigo Testamento, que se queremos gloriar alguma coisa, que seja o Senhor. Ele é o único que pode tapar o nosso vazio. Porque desde o início Ele é e sempre foi amor. Então, a Trindade não surge para explicar o amor de Deus. Ela é eterna e é o fundamento das nossas relações. A primeira coisa que hoje vos quero dizer é falar sobre Deus o Pai. Deus o Pai é visto como um Deus soberano do universo. É aquele que tem o poder, e tem o poder desde o início, de criar tudo aquilo que existe. A nossa cultura associa normalmente soberania a uma pressão externa que é imposta sobre nós e que nos vai limitar nas nossas escolhas. Então nós não gostamos muito de falar em soberania de outros sobre nós. Isto porque não encaramos aquilo que é, a nível bíblico, a soberania de Deus. A soberania de Deus não é uma imposição externa que tem por base subjugar-nos à sua vontade. A soberania de Deus é a forma de Deus criar em perfeita união entre o Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Ou seja, na relação que há desde a eternidade em Deus, nós somos criados em amor. E faz toda a diferença nós acharmos que somos criados por amor, numa relação de amor, do que sermos criados porque temos como finalidade prestar culto e adoração
a Deus. É por isso que nós temos tanta dificuldade com Deus. Nós temos dificuldade com Deus porque achamos que somos criados para ser marionetes de Deus, que louvamos Deus que está lá na eternidade e que está num patamar completamente diferente de nós e não associamos isso a uma relação de amor profunda entre Deus e cada um de nós. Então, no princípio está a relação, mas esta relação nasce daquilo que Deus é, que também é Pai. E muito cuidado. Normalmente, nós olhamos para Deus o Pai, imaginando que o Pai que é Deus, age connosco como o nosso Pai agiu. Ou como os nossos pais agiram. Não é verdade. O patamar de relação entre nós e Deus tem a ver com a forma como Deus se relaciona com o Filho e não como o nosso Pai se relaciona connosco. Então, Deus o Pai é desde o princípio Pai, que não gera pelo acaso, mas que entrega a sua vida através do seu Filho a cada um de nós. Então ele é transcendente e próximo ao mesmo tempo. Nós, como os nossos pais, podem ter sido mais próximos ou menos próximos de cada um de nós. Nós podemos ter tido uma infância mais fácil ou mais difícil. E isso pode nos ter afastado de uma relação saudável entre aquilo que é uma paternidade nas nossas vidas. E o que Deus nos vem dizer é que, seja qual for o nosso exemplo de paternidade, Ele é o exemplo último de paternidade. Então Ele é um Deus que é Espírito, já existia antes de tudo existir. Ele é um Deus que não está preso a lugares, que não está preso à matéria, que não se desgasta com o tempo. Ele é o mesmo, sempre, mas apesar disso, Ele também é Pai. E ser Pai faz com que a transcendência não o afaste de nós. Ele é Espírito e, por ser Espírito e ser transcendente, nós podemos achar que Ele estava longe, mas não. Ele, sendo Pai, Ele está presente. Então é um Pai que não nos abandona. Nunca nos abandonou, mas também não temos forma de dizer: eu hoje não quero que estejas neste lugar. É um Pai que antes de qualquer decisão humana Ele já amava. Nós gostaríamos de ser pais assim. Ou ter pais assim, que amamos sempre, sem limite. Mas a nossa humanidade caída não nos permite chegar aí. Na eternidade seremos assim. Aqui e agora não. Então, o Deus que amamos é um Deus que governa a partir de uma plenitude relacional e não da carência. É um Pai que não muda, porque se mudasse estávamos desgraçados, porque iríamos fazer tudo individualmente para ganhar o favor deste Pai. Certo? Nós, como filhos, ou os nossos filhos, têm o condão de mexer com as nossas emoções. E mexendo com as nossas emoções, podem nos moldar para nós inclinarmos mais a nossa vontade ou o nosso cuidado para um do que para o outro. Ou seja, entre nós é fácil querer conquistar. As pessoas estão à nossa volta. Com Deus isso não é possível. Porque Ele não muda independentemente daquilo que nós possamos fazer. Ele é o que é, sempre foi e não vai mudar. Nós não temos como mudar isso. E às vezes podemos achar: não, mas então estamos desgraçados, porque se nós nos afastarmos de Deus, como é que nós vamos conseguir de novo o favor de Deus? Não precisamos. Nós não temos que fazer nada para conquistar o amor de Deus. Ele é dado de forma gratuita em Cristo Jesus. Então, os atributos do Pai nunca estão separados do seu coração. Romanos 9,15 diz-nos: serei misericordioso para quem eu entender e terei compaixão de quem eu quiser. Isto nós podemos pensar: então, mas isso é um Deus que eu não quero este Deus. Se Ele é que escolhe quem ama, mas nós interpretamos mal o texto, não é isso que o texto está a dizer. O que o texto está a dizer é que não há nenhum mal que nós possamos fazer que faça com que o amor de Deus não esteja sobre nós, porque Ele ama quem quer, não aqueles que merecem. Não aqueles que conquistaram o lugar para ser amados. Não aqueles que se portaram bem, não os que tiveram melhor notas. Não aqueles que não criaram problemas. Ele ama quem quer. Não depende da nossa condição, depende da sua condição e de quem Ele é. Uma história conhecida é a história de Jó. E Jó conta-nos como confiar numa soberania que dói. Porque às vezes a soberania dói. Jó era um homem que tinha tudo, era justo e perdeu tudo, de um dia para o outro.
Todos nós já perdemos coisas. Todos nós, ao longo da nossa vida, vamos perdendo coisas. Não sei se algum de nós já perdeu tudo. Literalmente tudo. Bem, fora a mulher ficou. Apesar da mulher dizer-lhe amaldiçoa Deus de uma vez e morre. Jó perde tudo. E a pergunta existencial que está por trás não é: será que Deus existe? Será que no meio de tudo aquilo que eu estou a viver, será que Deus existe? A pergunta do livro de Jó não é essa. A pergunta do livro de Jó é possível confiar num Deus soberano quando a sua soberania dói? É possível eu confiar neste Deus que me permite estar a sofrer o que eu estou a sofrer? Esta é a pergunta de base do texto. No livro de Jó nunca houve a questão se Deus existe ou não. Mas será que é possível confiar num Deus que permite o meu sofrimento? Então a história desenrola-se, depois já há os amigos de Jó que vêm, e no final Deus aparece. Mas Deus, quando aparece no final do livro de Jó, não é para dar explicações. Não é para resolver a parte técnica da questão. E Deus poderia fazê-lo. Deus aparece para revelar quem Ele é. Então no final do livro de Jó, nós podemos descobrir algumas coisas porque Jó também descobriu isso. Bem, Deus não nos dá explicações quando nós queremos. Essa é a primeira coisa que Jó aprende. Nós, muitas vezes, queremos que Deus explique aquilo que nós estamos a passar e temos urgência que isso aconteça. Só que Deus não se mede por essa nossa necessidade. E quanto mais depressa nós conseguimos chegar a esse entendimento, mais fácil é para nós. Porque andamos menos ansiosos. Deus fala e explica-nos quando quer e como quer. Depois, Deus governa sem ser refém da nossa compreensão. Deus vai governar mesmo que nós não consigamos compreender aquilo que está a acontecer à nossa volta. Nós, às vezes, qual é a parte do nosso corpo que nós gostamos mais? É o nosso umbigo. Nós gostamos muito do nosso umbigo. Nós gostamos muito de olhar para nós, fazer massagem ao nosso ego. Gostamos que os outros também massageiem o nosso ego. E queremos que Deus massageie o nosso ego também. Só que Deus não vive refém do nosso ego e não vai viver a sua vida, nem vai permitir que nós vivamos a nossa vida sempre a tentar dar-nos explicações sobre aquilo que nós vivemos. A terceira coisa que Jó descobre é que a soberania não depende de ser entendida para ser verdadeira. A soberania de Deus não depende de nós entendermos que ela existe para ser verdadeira. Não é quando nós não temos possibilidade de validar a soberania de Deus. Ela existe porque existe. Ele é soberano porque é soberano. No final do livro de Jó, Deus pega em Jó e vai mostrar-lhe a criação. É profundamente de cura aquilo que Deus está a fazer. Jó passou por aquilo tudo e Deus pega em Jó e vai levar Jó a dar uma volta pelo mundo e diz: tu sabes como é que isto foi criado? Tu consegues explicar como é que as estrelas estão no céu? Tu consegues explicar como é que os animais se reproduzem? Como é que isto tudo surgiu? Tu consegues explicar a essência da vida? Tu consegues explicar como é que o sol brilha como brilha? Tu consegues explicar? Porquê é que queres compreender coisas que não tens capacidade para o fazer? E interessante, porque Deus não explica nada do sofrimento de Jó. Mas Jó, quando vê a imensidão da obra de Deus, ele vira-se para Deus e diz: Senhor, eu antes ouvia falar de ti, mas agora eu consigo ver-te. Todos nós ouvimos falar de Deus. Ao longo da nossa vida, tenhamos 20 anos de banco de igreja, seja o primeiro dia, todos nós já ouvimos falar de Deus. A questão não é se ouvimos falar de Deus, é se já vimos Deus. O que vai mudar a nossa vida não é o conhecimento teórico de Deus. Na escola dominical estávamos a dizer, as faculdades europeias, muitas das faculdades europeias neste momento têm técnicos a dar partes linguísticas em faculdades teológicas. E não são crentes, são técnicos. Eles ouviram falar de Deus, mas não viram Deus. O problema não era
Se Deus governava, era Jó tentar compreender o governo de Deus a partir de si mesmo. Nós muitas vezes olhamos para Deus e achamos que se eu compreender aquilo que Deus está a fazer a partir do meu ponto de vista, está tudo bem. Mas não está. Isso não vai resolver as nossas inquietudes mais profundas. Jó não recebeu todas as respostas, mas recebeu presença. Eu acho que vocês conseguem compreender isso. Que é, muitas vezes nós não precisamos de respostas. Precisamos de alguém que senta ao nosso lado simplesmente para estar. Sem julgamento, sem acusações, sem indiferença e sem abandono. Alguém que simplesmente está. Foi isso que Deus fez. E quando comparamos Jó e colocamos no mesmo prato, ou nos mesmos pratos da balança, Jó e Jesus, nós compreendemos quem é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus que permite o sofrimento para que nós possamos ter vida. Para que nós possamos caminhar nesta terra, Ele permite que as coisas nos aconteçam. Mas também é o mesmo Deus que, permitindo isso, permitiu que o seu Filho fosse à cruz para sofrer aquilo que era o nosso pecado. As consequências do nosso pecado. Então o Pai que parece distante e que está distante a nível teórico é o Pai que ouve o clamor da cruz e mesmo assim permite que o seu Filho morra para que nós tenhamos acesso à vida eterna. E aqui entramos na segunda pessoa da Trindade, Deus o Filho. Se o Pai é soberano, então o Filho é a expressão viva dessa soberania. O Filho é a forma como a soberania se inclina sobre nós. Até nós. Então, Deus entra na nossa história, na história humana, assume a nossa fragilidade, partilha a nossa condição humana e suporta a nossa dor. Este é o Deus em quem cremos. Este é o Deus que pode mudar realmente a nossa vida. É um Deus que é o Deus connosco. E Emmanuel, vejam, a nossa vida é como se fosse um edifício. O que está abaixo da linha é aquilo que não se vê. Normalmente, o que aconteceu com a humanidade, começando por cima do edifício, são os comportamentos visíveis. E, desde o início, que a Bíblia diz que a maldade entrou sobre a face da terra. O ser humano quis construir a Torre de Babel, quis construir um nome para si mesmo. O ser humano voltou as costas a Deus, comportamentos visíveis de maldade. Depois, abaixo disso, estão as atitudes. Ou seja, uma coisa são os comportamentos, aquilo que é externo, mas por trás disso estão as atitudes humanas que manifestam um coração duro. Ou seja, tudo o que é feito tem por trás as atitudes que nascem no coração duro. E esse coração duro nasce de quê? Da rejeição da autoridade do Pai. Nós rejeitamos a autoridade do Pai, o nosso coração começa a ficar duro. Aquilo que nós fazemos manifesta-se em maldade. Porquê? Porque estamos longe do Pai. E porquê é que nós estamos longe do Pai? Porque desde o início nós somos ignorantes. Não quer dizer que rejeitemos. Muitas vezes é só uma questão de ignorância. Nós não conhecemos a graça de Deus. E tudo isto está na parte visível daquilo que são as nossas vidas. Nós não conhecemos a graça de Deus, nós não conhecemos o suficiente a graça de Deus, nós não temos esse acesso. Então, o que nós vamos fazer é rejeitar uma autoridade de um Pai que nós não reconhecemos como sendo nosso Pai, e isso faz com que as atitudes que nós temos sejam trabalhadas através do nosso coração, que é um coração duro, e isso faz com que depois, na parte prática, o que vai surgir é maldade entre nós. O que é que está na base disso tudo e que não se vê? Nós só conseguimos, este edifício só existe porque há uma parte que nós não vemos, mas continua a ser verdade. A misericórdia do Senhor continua a sustentar toda a nossa vida. Ou seja, mesmo quando nós somos ignorantes, quando nós rejeitamos o Pai, quando temos um coração duro, quando há visivelmente atos de maldade, o Senhor continua a suportar quem nós somos. O Pai que nós temos é um Pai que se compadece e que envia o seu Filho. Ele enviou primeiro os profetas, depois enviou os seus filhos. Para quê? Para que haja uma reconciliação completa entre
quem nós somos e quem Ele é. Então, Deus, é isso que chamamos de encarnação. Deus torna-se homem. E torna-se homem em Jesus Cristo. Ele é gerado pelo Espírito Santo através de Maria, uma jovem adolescente que gerou Jesus no seu ventre e que vai tornar aquele que era infinito e eterno numa pessoa humana. Isto são os fundamentos da nossa fé. Tudo o que nós podemos desenvolver com a parte prática, que é o que fazemos basicamente durante todo o ano, tem por base a parte teórica de quem Deus é. E muitas vezes a nossa dificuldade em ver a parte prática é porque nos esquecemos de quem Deus é. Achamos que é opcional porque não conhecemos o Deus que nos ama. Então Ele viveu entre nós, experimentou a fome, experimentou o cansaço, as emoções, as limitações. Apesar do texto dizer que não houve pecado, Ele sofreu tudo aquilo que nós podemos sofrer como ser humano. E depois, no final da vida, morreu por nós para que nós pudéssemos ter acesso à vida eterna. Ou seja, há uma soberania acolhedora em Jesus Cristo, de quem nós somos. Depois há uma justiça transformadora. Cada gesto que Ele fez enquanto vivia foi para que houvesse uma transformação da nossa vida. Para quê? Para que tivéssemos acesso ao coração do Pai. Se nós não olhamos para Jesus, dificilmente vamos conhecer o Pai. Aliás, Jesus é aqui a expressão viva do Pai. Para que no final haja o quê? Uma reconciliação cósmica. Que toda a humanidade, que todo o universo se reconcilie. E isto é um processo que irá acontecer de forma plena na segunda vinda de Cristo, mas que nós podemos experimentar aqui e agora. Reconciliação. Eu imagino que muitos de vós gostariam de ter reconciliação em várias partes da vossa vida. O que o texto bíblico diz é isso vai acontecer quando Jesus for o centro da nossa vida. Vejam, o ladrão na cruz, em Lucas 23. Ele era um ladrão. Às vezes dizemos, havia o bom ladrão e o mau ladrão. Era ladrão. Ele era um ladrão que estava preso para ser morto porque era ladrão. Ou seja, ele não tinha mérito nenhum. Aliás, ele roubava e foi grave o suficiente para ser pregado numa cruz. Não havia obra nenhuma, não havia ritual. O que é que ele tem? Ele tem arrependimento. Ele vira-se para Jesus e clama a Jesus. Leva-me contigo para onde tu vais. E como consequência, ele recebe a vida eterna. Vejam como é que a Trindade se manifesta nesta história. O Pai governa com misericórdia desde sempre. Aquele homem, apesar daquilo que ter feito, daquilo que fez, ser condenado à morte, isso não impede que ele tenha acesso à vida eterna. A forma como nós sofremos consequências aqui e agora pelos nossos atos, sejam eles quais for, nas nossas casas, nos nossos trabalhos, as consequências dos nossos atos nunca nos impedem de ter acesso ao Pai. Então, há um Pai que é soberano em misericórdia, há um Filho que oferece a sua vida para que aquele homem, naquela cruz, pudesse ter acesso à vida eterna, e depois o Espírito Santo aplica a reconciliação do homem primeiro consigo mesmo e depois entre o homem e Deus. Então, a nossa fé tem por base a Trindade, que é um conceito central da nossa fé. Na Trindade, nós somos suportados pela soberania de Deus e essa soberania envia Deus e o Filho ao nosso encontro. Para quê? Para que nós possamos ir ao encontro de Deus. Jesus vem ao nosso encontro para que nós possamos ir ao seu encontro na eternidade. Para que nós possamos regressar à casa do Pai. Para que nós sejamos transformados eternamente com o Pai. E chegamos a Deus e o Filho. Então, se o Pai cria e governa, o Filho resgata, o Espírito transforma. O Pai governa com muito amor. A sua soberania tem por base o amor. O Filho salva ao ponto de dar a sua vida por cada um de nós. Eu não sei se nós podemos dizer que temos pessoas que deem a sua vida por nós. Mas Jesus deu a sua vida por nós. E na verdade ele ensinou os cristãos a fazer a mesma coisa uns pelos outros. Cada um de nós
À medida que nos vamos aproximando de Deus, vamos compreendendo como é que podemos dar a vida uns pelos outros. E depois temos o Espírito, que tendo um Pai que governa, um Filho que resgata, um Espírito que nos transforma dia após dia. O Espírito Santo é enviado pelo Pai e pelo Filho para que nós pudéssemos hoje aqui e agora ser transformados. Em muitas igrejas, o Espírito Santo é como se fosse o parente pobre da Trindade. Oramos normalmente ao Pai, às vezes oramos ao Filho, quase nunca oramos ao Espírito. É algo que devemos repensar seriamente se temos um Deus que é um Deus eterno e se manifesta de três formas. Então a obra do Espírito é convencer-nos do pecado. Convencendo-nos do pecado, ele revela o Salvador e permite-nos nascer de novo. E isso vai transformar-nos dia após dia. Vejam. João 16, 8 a 11 diz: quando ele chegar, o Espírito Santo, há de convencer as pessoas do mundo sobre três coisas. E nós interpretamos muito mal este texto. Primeiro, que cometeram um pecado. Segundo, que há uma justiça. E terceiro, que há um julgamento. Como é que nós interpretamos isto? O Espírito Santo vem para que nós tenhamos consciência do nosso pecado. Porquê? Porque quando Jesus voltar, vai haver uma justiça. A justiça, porque Deus é um Deus justo, vai fazer justiça. E vai haver uma condenação para todos aqueles que não agirem de acordo com aquilo que são as Sagradas Escrituras. O texto não diz isso. E logo a seguir ele explica o que é que ele quer dizer. Estas três coisas, cometer pecado, o Espírito vem para nós termos consciência do nosso pecado, para termos consciência que há justiça e para termos consciência que há um julgamento. O que é que o texto diz a seguir? De facto, cometeram pecado porque não creram em mim. Ou seja, sempre que nós não queremos em Deus, sempre que nós não depositamos a nossa esperança em Deus, nós afastamos de Deus e isso é cometer pecado. Nós afastamos da vontade de Deus. Segundo, há uma justiça. E qual é que é a justiça? Não é uma justiça futura. Ela já aconteceu, diz o texto. Porque vou para o Pai e não me verão mais. Isso já aconteceu. A justiça é saber que Jesus vem, toma forma humana e morre por cada um de nós. Esta é a justiça de Deus. E qual é que é o julgamento? É no futuro sobre o mal que nós fizemos? Não, o texto diz claramente. Finalmente há um julgamento, porque o que domina este mundo já foi condenado. O julgamento é sobre a obra de Satanás. Não sobre aquilo que nós vamos poder fazer ou não. O Espírito Santo vem para nos dar a consciência plena que nós somos livres. Completamente livres. Porque o Senhor deste mundo, que era Satanás, já foi derrotado. O Senhor já vem em justiça para nos resgatar e nós podemos ser livres. Continuamos a cometer pecado, mas já não estamos presos debaixo desse pecado. Então, este é o ciclo da maturidade. Nós confiamos no amor de Deus, em primeiro lugar, e somos chamados e temos que aprender muitas vezes a confiar no amor de Deus, porque não estamos habituados a confiar em pessoas, muito menos num Deus que não vemos. Quando confiamos no amor de Deus, descansamos na obra de Cristo. Cristo veio para que nós possamos descansar em tudo aquilo que já foi conquistado. Nós já não precisamos de andar a gastar a nossa vida a tentar conquistar o amor de Deus. Ele já foi dado. Então, quando isso acontece, quando nós descansamos na obra de Deus, nós abandonamos os nossos esforços, nós deixamos de gastar tempo e energia em coisas que não fazem sentido e abraçamos a graça. E quando abraçamos a graça de Deus, nós confiamos mais em Deus. E quando confiamos mais em Deus, conseguimos descansar mais em Cristo. E quando conseguimos descansar mais em Cristo, nós vamos esforçar-nos mesmos e abraçamos novamente a graça e eternamente. Isto é o ciclo da maturidade. É por isso que ser maduro não acontece de um dia para o outro. A maturidade vem com os anos a caminhar juntamente com o Pai. Por isso é que eu vos digo, se conhecem pessoas maduras na fé, não as abandonem, não as deixem de lado, caminhem com elas, porque elas têm muito para vos ensinar. Nós temos o exemplo de Nicodemos. Nicodemos era um homem bom. Era um homem religioso, vem isso em João 3, temente a Deus, conhecia as Escrituras, frequentava o templo, moralmente disciplinado, reconhecido pela sociedade. Aquele género de pessoas que nós temos. Uau, se tivéssemos assim pessoas aqui na igreja, era bom.
Porque este é o nosso pensamento humano. Nós continuamos a achar, nós conhecemos a Escritura, mas continuamos a achar que o que interessa é a forma como as pessoas se comportam, não quem são. Este homem foi ter com Jesus. Agora vejam, este homem que era um líder religioso, que era uma pessoa que conhecia muito bem a Bíblia, era ele ensinava as Escrituras, ele era realmente uma pessoa importante. Jesus vira-se para ele e diz-lhe: fica sabendo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E esta pessoa já tinha alguma idade. E ele disse: mas como é que eu vou nascer de novo? Como é que eu, com a minha idade, irei nascer de novo? Como é que a minha vida vai ser completamente diferente? Como é que eu vou viver outra vez toda a vida que vivi de forma diferente? E vejam que Jesus responde: fica sabendo que só quem nascer da água e do Espírito é que pode entrar no reino de Deus. O que nasce de pais humanos é apenas humano, o que nasce do Espírito é espiritual. Não te admires se eu te disser: é preciso nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves o seu ruído, mas não sabes de onde vai nem para onde vai. Assim acontece também com aquele que nasce do Espírito. Isto é o que é dito a Nicodemos, e Nicodemos não percebe aquilo que lhe está a ser dito. Bem, na realidade, nós também não percebemos, muitas vezes. Ele tinha tudo muito bem estruturado, aquilo estava muito bem encaixado, ele era muito racional, ele conhecia as Escrituras e aquilo não se encaixava naquilo que era o seu conhecimento. E nós, se a história de Nicodemos acabasse aqui, nós íamos chegar ao final e íamos dizer: bem, este homem apanhou uma lavagem cerebral e não lhe serviu de nada, porque o texto não diz realmente o que acontece neste momento com Nicodemos. Só que o texto mais à frente vai dizer o que é que aconteceu com Nicodemos. Mais à frente, Nicodemos vai defender Jesus. João 7, 50 e 51 diz: então Nicodemos, quando ao julgamento de Jesus, quando estão a tentar apanhar Jesus, um dentre eles, aquele fariseu que tinha ido uma vez conversar com Jesus, lembrou-lhes: segundo a nossa lei, não podemos condenar um homem sem primeiro o ouvirmos para sabermos o que ele fez. Uma voz levantou-se para defender Jesus. Está à altura de o ouvirmos. E não só isso, quando Jesus morre, ele e José de Arimateia são aqueles que vão buscar o corpo. Agora vejam o que diz o texto. João 19, 38 e 40. José foi então ao lugar da cruz e retirou o corpo. José de Arimateia. Nicodemos, aquele homem que tinha ido ter com Jesus pela calada da noite, apareceu também com uma mistura de perto de 100 libras de mirra e aloés. Levaram então o corpo de Jesus e envolveram-no. Cuidaram do corpo. Este homem que teve aquela lavagem sem compreender o que Jesus estava a dizer, ele viu a sua vida ser transformada ao ponto de ir buscar o próprio corpo de Jesus. Todos tinham abandonado Jesus. Ninguém teve coragem de ir buscar o corpo, mas ele teve coragem de ir buscar o corpo. E não só de ir buscar, mas de tratar o corpo de Jesus. Então, ao falar de Trindade, nós estamos a falar de um Deus que veio ao nosso encontro com muito amor. A Trindade nós podíamos definir como um Deus que existe eternamente, como comunhão perfeita de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Comunhão perfeita. Os primeiros teólogos da Igreja tinham uma definição que era uma dança em círculo. Eles diziam uma dança perfeita sincronizada a três, onde cada pessoa é distinta, onde nenhuma pessoa existe isoladamente, onde a dança não existe se um dos três não estiver, e onde o movimento de uma é sempre em relação às outras. E esta dança eterna, divina e cósmica foi aquilo que fez com que nós hoje pudéssemos existir. Deus não nos criou para que pudesse amar, Ele criou-nos porque já nos amava antes de nós existirmos. É como quando nós temos um filho, antes sequer de ele ser concebido, nós já amamos a ideia de ter filhos. Este é o Deus que nos criou. Antes de existir o que quer que fosse,
Ele já amava a ideia de nós existirmos. E isso dá-nos a possibilidade de descansar num Deus que nos ama exatamente como nós somos. Vocês não têm que conquistar o amor de Deus. Às vezes temos que mudar atitudes, mas não é para ser amados. É para podermos desfrutar da vida que Deus nos dá. Uma vez que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, está aceito. Está resolvida essa questão. Está resolvido. Pronto. Está encaixado. A forma como vamos viver, eu sou sincero, quando chegar à eternidade e tiver que falar com o Senhor, ele provavelmente vai fazer uma lista enorme de coisas, quer dizer, epá, tinhas que fazer isto. E eu vou dizer, não, não tinha. E vou ficar muito envergonhado, se calhar vai ser uma lista muito grande. Mas isso não faz sequer eu ter dúvida que vou estar diante do Pai. Porquê? Porque sou filho. Amado, criado, gerado em amor desde toda a eternidade. É como aquelas conversas difíceis que nós temos com os nossos pais ou com os nossos filhos. Eles não deixam de ser pais ou filhos quando temos conversas difíceis. O amor não desaparece. E mesmo que entre nós esse amor possa desaparecer, porque somos homens e mulheres que falham, o amor de Deus não desaparece por uma única razão. A definição de Deus é que Ele é amor. E Ele não rejeita nem nega a sua natureza. Então, como ser cristão à segunda-feira? Ao domingo é muito fácil ser cristão, faz tudo muito sentido. A segunda-feira é que é mais difícil. Bem, na terça também. Isto ao domingo, se ser cristão significasse estarmos juntos ao domingo, era mais fácil. Mas não significa. Não significa mesmo. Então, parte prática. Como ser cristão amanhã? Primeiro, descansa no cuidado do Pai. Às vezes nós temos que dizer para nós mesmos, o Deus Criador do céu e da terra, Ele governa realmente. Aliás, as coisas só existem porque Ele governa. Então, uma coisa importante que nos pode ajudar é confessar aquilo que nós não controlamos. Há coisas que nós não controlamos. E podem pensar desde sentimentos que não controlam, a ações que muitas vezes não controlam e coisas que vêm de fora que vocês também não controlam. Então confessem, coloquem isso, sejam claros. Às vezes o grande problema na nossa vida não é nós estarmos a passar por situações difíceis, é que nós nem sequer conseguimos verbalizar aquilo que nós estamos a passar. Então sejam honestos convosco e entreguem ao cuidado do Pai. Dizer, Senhor, eu não controlo isto. E não tenho que aprender a fazer tudo de uma vez. Comecem uma coisa de cada vez. Senhor, eu não controlo a minha ira. Confessa. Senhor, eu não controlo a minha adição por doces ou por comida. Confessa. O Tiago vai nos dizer que se nós confessarmos os nossos pecados, nós encontraremos a cura. Então confessem. É o primeiro passo. Segundo, amar e servir como filho. Então escolhe a gentileza como uma prática da tua vida. Acorde de manhã um dia e diga, eu hoje vou ser gentil com todas as pessoas com quem me cruzar. É um dia. Pá, levem na mão, escrevam na mão, peguem numa coisa qualquer, numa bola daquelas anti-stress para se lembrarem disso durante o dia. Eu hoje vou ser gentil com as pessoas. Sim, quando estiveres a conduzir, leva 2 bolas. Ah, não. Aprendam a escutar. Não conseguem fazer essa, então, num dia da semana, digam, hoje não vou interromper quem estiver a falar comigo. Sabem porque é que normalmente nós interrompemos as pessoas? Primeiro, achamos que temos o remédio para elas. Então vamos. Ela nem precisa acabar de falar, eu já tenho o remédio, por isso vou já dar o remédio. Segundo, não temos tempo. Eu não tenho tempo para te escutar, então dou-te já a resposta.
Se não conseguem mostrar gentileza durante um dia, decidam escutar até ao fim as pessoas que estão à vossa volta. E depois mostrem misericórdia em gestos concretos. E terceiro, deixem-se guiar pelo Espírito. Antes de tomarem decisões importantes, peçam sabedoria a Deus. Meditem sobre aquilo que têm de tomar a decisão. Permitam que haja transformação em vocês. Permitam estar errados. Permitam-se errar. E coloquem debaixo da soberania do Espírito. É Ele que transforma, é Ele que vai transformar a vossa vida. Então, confessem, sejam gentis, escuta ativa, sem interromper, e entreguem em oração ao Espírito as vossas tomadas de decisão. Não é fácil nós mudarmos a nossa mentalidade, nem a forma de agirmos. Mas estamos à espera que ela mude sozinha. Daqui a 20 anos vamos ter a mesma conversa. Sabem o que é definido como loucura? É nós acharmos que vamos ter resultados diferentes fazendo exatamente a mesma coisa que sempre fizemos. Isso é insanidade, é loucura. É não mudar nada e achar que manter tudo como sempre fizemos vai mudar as nossas vidas. Tenho que vos dizer uma coisa, não vai. Para que a nossa vida mude, nós temos que tomar decisões. E a melhor decisão que nós podemos tomar é voltar-nos para o Senhor. Porque todos os outros ídolos em quem nós possamos colocar a nossa vida vão nos destruir. Ele é o único que nos quer dar vida. Todos os outros ídolos, fama, dinheiro, orgulho, tudo isso nos vai consumir e nunca vai dar resposta na totalidade ao nosso vazio interior. O único que não nos vai consumir, porque não nos quer consumir, e provou isso em Cristo Jesus, é o nosso Deus. Vamos ter um tempo de oração. O tempo que vamos ter a seguir é de partilha da mesa do Senhor. E quem é convidado para a mesa não é quem tem a sua vida resolvida. Se não íamos já todos embora, fechávamos já aqui o culto. Mas é quem coloca a sua fé em Jesus. Fé frágil, fé que não tem explicações para tudo, nem consegue explicar tudo, nem consegue explicar às vezes o básico quem nós somos. Mas quem é convidado para a mesa a partilhar o cálice, a partilhar o pão, é quem coloca a sua fé em Jesus. Aqui nem sequer convidamos quem é batizado, a quem crê em Jesus. Porque nós podemos ser batizados e não colocar a nossa fé em Jesus. Nós podemos ler a Bíblia todos os dias e não colocar a nossa fé em Jesus. Ao nos aproximar da mesa, o que nós queremos é consagrar quem nós somos ao nosso Deus. Então, nestes momentos antes em que nos vamos aproximar, deixem-se assombrar por quem o nosso Deus é. O nosso Deus criou neste cantinho do universo a possibilidade que eu e tu existíssemos. Assombra-te com isso. Nós temos uma promessa. Que haverá um momento em que não haverá mais choro, nem lágrimas, nem dificuldades. Mas o próprio Deus virá para nos limpar as lágrimas. E Ele será tudo em nós.
aí sim, finalmente, de forma plena, Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Até lá, temos lampejos, raios daquilo que isso significa. Mas que esses raios, esses lampejos sejam suficientes para nos sustentar em cada momento da nossa vida. Então que hoje nas tuas fragilidades e nas tuas dores saibas que o Deus que te criou é o Deus que te ama. Deus o Pai não deixou de te amar. Seja qual for a luta que estás a enfrentar neste momento. E o amor dele não depende de tu o amares. Nem o aceitares sequer. Ele provou isso em Jesus Cristo. E hoje dá-te a possibilidade de reconhecer esse amor através do Espírito Santo. Vamos orar.